Bom dia a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez, mais uma edição do nosso Domingo no Eixo virtual. Desta vez, nós vamos conversar com o professor Marcelo Neves, diretamente da Alemanha, que está lá, já são mais de 15 horas. 10h30 da manhã aqui, quase 16 horas lá na Alemanha. E o professor Marcelo, que é professor de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, vai nos falar como o mundo está vendo o Brasil. A política de combate à pandemia, os ataques à democracia, toda a conjuntura que está acontecendo no nosso país, como é que o mundo está vendo isso? A gente vê muitas notícias, mas temos a oportunidade de falar agora diretamente com o companheiro que está lá, vivenciando essa imagem que o mundo tem do Brasil. Então, eu quero agradecer ao nosso professor Marcelo Neves, companheiro de partido, agradecer a todos vocês que estão aqui, Pietra, Janine, Marisa, Cláudio, nosso companheiro de sempre, Paulão, e a todos os demais que estão conosco, e você, principalmente, que nos acompanha, que nos ouve, e que você pode participar com a gente desse debate, pelo chat, mandando perguntas, para que a gente possa tornar esse domingo, essa manhã de domingo, mais dinâmica e mais informativa. Rapidamente, eu gostaria de falar, nós acabamos de fazer um ato Stop Bolsonaro, é um ato que aconteceu em mais de 20 países e mais de 50 cidades do mundo. E aí tem tudo a ver com o que o Marcelo vai falar para a gente. Nós começamos lá por volta de 5 horas da manhã, colocamos 1000 cruzes, fizemos um ato ecumênico, né? Rezamos pela alma, pelo espírito, dependendo da religião de cada um, daqueles que nos deixaram em função da irresponsabilidade, da política inconsequente desse governo para com a vida humana, para com a vida do povo brasileiro. Então, Marcelo, obrigado pela tua presença, como presidente do PT de Brasília, agradecer a tua presença, desejar que tenhamos um bom debate, e quero já de pronto passar para a companheira Janine, que é do Comitê de Defesa da Democracia da Asa Norte, para ela também fazer a sua saudação, passar a bola para Janine e Marisa, que vão conduzir o debate com o professor Marcelo Neves. Muito obrigado, bom dia a todos. Marisa, é contigo. Então, estamos com o professor Marcelo Neves, como o Zé Wilson falou, ele vai nos falar como... Eu acho que a minha imagem não está aparecendo, Paulão. Sim, agora está. Ele vai nos falar como está, e eu queria passar um breve histórico do professor Marcelo Neves. O professor Marcelo Neves é um dos melhores constitucionalistas brasileiros, e ele ganhou um prêmio da Alemanha, e esse prêmio coube ele passar uma temporada na Alemanha, e ele está escrevendo um livro. Então, eu gostaria de saudar o professor Marcelo Neves, parabenizá-lo por esse prêmio, e gostaria de pedir para que ele também se apresentasse e falasse sobre o livro que ele está escrevendo, além dele comentar sobre as questões da situação do Covid, da situação do Covid no mundo, a situação do Brasil perante o mundo, a visão, que as pessoas estão tendo do Brasil. Já que ele está na Europa, na Alemanha, então ele tem aí uma série de coisas para nos contar sobre como as pessoas estão assistindo essa pandemia no Brasil, já que nós estamos nos tornando epicentro da crise sanitária no mundo. Então, eu gostaria de passar para a Janine, para ela também fazer a saudação, e a gente, então, chamar o professor Marcelo Neves aqui. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Não sei se se o meu áudio está bom.
Tá ótimo. Tá sim. É um prazer, então, estar de novo aqui com vocês em mais um Domingo no Eixo, né? E hoje, assim, mais prazeroso ainda por poder partilhar da companhia, da presença. Ixi, cortou. O dela cortou, mas vocês estão ouvindo, né? Então, não, ninguém. Então vamos passar direto para o Marcelo, né? Volta para a Marisa e a Marisa passa para o Marcelo. Acho que já foi bem introduzido, né? Acho que já dá para o Marcelo desenvolver. O que vocês acham? Tá bom. Pode ele entrar, sim. Contigo, Marcelo. Então, minha gente, bom dia aí para vocês. Eu primeiro agradeço ao Zé Luiz e cumprimento também a Marisa, Pietra e Janine, e aí o Paulão, por esse convite. É um prazer estar aqui, retomando aqui o contato mesmo virtual com a nossa militância, com os membros do partido. Eu acho muito importante que a gente possa manter esse diálogo num momento tão difícil. Eu vou apresentar aqui alguns dados, primeiro sobre a imprensa, depois eu falo aquilo que Janine pediu sobre o livro que eu estou escrevendo aqui, mas eu vou apresentar alguns dados sobre a imprensa alemã, principalmente, que é a que eu estou mais próximo aqui, e depois comparar os números da Alemanha, que foi rigorosa no isolamento e teve um impacto rápido, passou rápido, porque foi muito duro, e isso era o argumento dos economistas, dos cientistas, ser rígido no isolamento para que a coisa passe logo e a economia se prejudica, mas prejudica pouco, ao contrário dessa coisa que está ocorrendo no Brasil. Então, eu vou dizer uma matéria do Frankfurter Allgemeine, de 23 de junho. O Frankfurter Allgemeine, traduzindo, seria assim o nome do jornal, o Geral de Frankfurt. Ele é um jornal conservador, mais próximo do estado de São Paulo, no Brasil. E ele tem um artigo muito interessante, que o título do artigo o nome um vírus, ou melhor, um vírus chamado Bozide-17. Bozide-17. Então, ele diz que esse é o segundo vírus que está no Brasil. Aí ele também critica a postura cultural do governo. Como se a pandemia não fosse o bastante, o presidente Bolsonaro enterra os fundamentos da produção cultural brasileira. Um mar inesgotável de amadores voluntariosos que se sentam nos cargos, ajudam nessa destruição. Então, aqui você veja, é um jornal que não é um jornal de esquerda, mas eles estão preocupados. Mas se a gente está no Frankfurter Rundschau, que também não é de esquerda, é mais próximo, aí, como se fosse a Folha de São Paulo no Brasil. Esse ele é muito duro. Se Bolsonaro, eu estou citando aqui, traduzido, estou entre aspas, se Bolsonaro continuar a agir dessa maneira, estamos todos ameaçados. Ele fala até fora do Brasil pela expansão. Ele diz, com protesto internacional, isso é o Frankfurter Rundschau, quer dizer, a visão de Frankfurter, com protesto internacional, pode-se conter a política destrutiva de Bolsonaro e fortificar as forças democráticas lá no Brasil. Então, ele diz que na pandemia do corona no Brasil, Jair Bolsonaro provoca uma catástrofe. Isso é aqui também. E ainda fala dos povos indígenas que estão sem proteção, que pode haver um efeito dominó em cascata em todo o continente americano, do sul e da América Latina, por causa de Bolsonaro. E ainda sustenta que, nesse contexto, há uma impunidade dos ladrões de terra que estão tomando terras indígenas com formas de proteger essas pessoas. E veja que esse mesmo jornal, em 13 de 3, já antes, falava de Bolsonaro e seu vínculo com as milícias criminosas. Quer dizer, o jornal vincula Bolsonaro à morte de Marielle, vincula Bolsonaro, o Jair e o Flávio, à Nóbrega
e a morte dele. Também se refere ao envolvimento de Bolsonaro com as milícias que estão relacionadas com o tráfico de drogas e a extorsão de dinheiro para proteção. E também se refere, Frankfurter Rundschau, ao mercado imobiliário ilegal. Então, a visão do governo aqui na Alemanha é muito grave. O outro jornal, Die Welt, mais conservador, se refere ao perigo do retorno à ditadura militar. O Süddeutsche Zeitung, que é um pouco centro-esquerda, fala da corrupção e do vínculo de Bolsonaro à organização criminosas paramilitares. E também faz referência, mais recentemente, ao caso da relação íntima e próxima de Fabrício Queiroz com a família Bolsonaro. Então, é um conjunto de críticas muito grave ao governo brasileiro. O Die Zeit, que é um jornal mais de centro, que é semanal, mas muito lido, porque é muito de material de fundo mais longo, ele fala assim que é uma praga está na presidência dos Estados Unidos, uma praga. Quer dizer, então, há toda uma reação muito grande. E o Tageszeitung de Berlim, o jornal do dia seria a tradução, Die Zeit é o tempo. O Tageszeitung de Berlim, agora em 19/6, fala da perseguição dos opositores, da destruição da floresta amazônica, do desprezo pela pandemia. E também fala que há um vínculo de Bolsonaro com a milícias, quer dizer, criminosas. Mas também, se você toma outros jornais como o Washington Post nos Estados Unidos, o Guardian, agora recentemente se refere na Inglaterra ao caso da prisão de Queiroz e vincula Bolsonaro às milícias, às quais também está relacionado o Queiroz e o Adriano. Ele se refere também à ligação de Bolsonaro, o envolvimento com a morte de Marielle. Então, esses elementos da repercussão altamente negativa se reproduz também no dia a dia. Na rua, eu estava no supermercado um dia desse, e eu, quando encontrei um aluno da universidade que conhecia, que tinha assistido uma palestra minha alguns anos atrás aqui, que eu vim fazer uma palestra. Professor Marcelo está por aqui, o que é que ocorreu no seu país? Esse homem não pode ficar na presidência. Eu sei. Falei, como é que vocês votaram nele? Eu não votei, rapaz, não ia para cima de mim. Eu fiquei até irritado, porque ele cobrava muito. Até eu disse, mas você acha que vocês, quando apoiaram o Hitler, é uma coisa fácil resolver? Aí ele fez, não, mas eu sei, mas a gente aprendeu, não sei o que lá. Eu tive uma discussão, mas a visão é de um monstro. As pessoas estão vendo como um monstro à frente do país. E aí, nós vamos ver a gravidade da nossa situação também comparando a prática da Alemanha no combate à pandemia e a prática brasileira. E no meio eu vou comparar também com a Suécia, que foi o único país desses mais ricos e que tem boa estrutura, não tão desigualitária, que é a Suécia, que fugiu do padrão da Alemanha, da França, dos outros países escandinavos, a Dinamarca, a Finlândia, que tiveram baixíssimo índice de problema. E eu vou fazer uma breve consideração para mostrar a gravidade da situação. Vejam bem, o Brasil aumenta toda semana. Eu leio matérias tenho lido diretamente matérias do Brasil, que sempre diz que o pico é na próxima semana. Mas só se pode reduzir o crescimento se houver, está provado, o Instituto Robert Koch aqui explicou isso, se houver isolamento radical. O presidente dificulta isso e pressiona para que não haja. Em nome do que ele diz, a economia, mas a maior burrice eu vou explicar porque é uma ignorância e sem vergonhice, talvez.
Por quê? Você tem, a última semana, 217 mil, no sábado 20 encerrou-se. Na semana agora que encerrou, são 246 mil. Toda semana, nós temos um índice de crescimento de casos. Na morte, até que se mantém num patamar que não aumentou nas 3 últimas semanas. Está mais ou menos no mesmo patamar. Mas os casos são perigosos porque eles podem esgotar o sistema de saúde e chegar uma hora que também a morte suba de forma descontrolada, já é muito alto. E se nós compararmos com a Alemanha, nós vamos observar que a situação do Brasil é muito grave, porque a Alemanha, em todo o período, e aqui são 85 milhões de pessoas, mas em todo o período foram 194 mil. Nós batemos isso toda semana, 246 mil nessa semana. Quer dizer, em uma semana, nós tivemos mais casos do que todo o período da Covid na Alemanha, porque houve medidas responsáveis. Também o caso de mortes. A semana passada, nós tivemos 7.256 mortes, uma semana. A Alemanha, no todo, teve 9.025. Quer dizer, com 10 dias, mais 3 dias de uma semana e mais 3 dias, morre mais gente no Brasil do que toda a pandemia na Alemanha. Então, nós estamos numa situação muito grave. A Suécia, que adotou uma política que o Bolsonaro cita em determinado momento, ou o ministro dele também, a Suécia teve número de morte quase igual ao do Ceará. E a população é próxima, porque o Ceará teve 5.280 mortes, a Suécia teve 5.981. O Ceará tem 8.500.000, a Suécia tem 10.300.000. Então, é próximo. Mas o número de mortes, a Suécia ganha um pouco, então compensa, na verdade, é o mesmo número de mortes. Por quê? Porque adotou políticas de não isolamento, irresponsavelmente, de tal maneira que o ministro está sendo agora responsabilizado na Suécia. Nossa. Então, toda política é uma política genocida, é uma política da morte. É o que o Mbembe, o pensador africano, ele diz, é uma necropolítica, é uma política de levar à morte de populações, e principalmente as populações mais pobres que sofrem mais com isso, das populações negras e pardas, como o próprio IBGE tem mostrado que os negros e pardos são os mais prejudicados pela pandemia. Então, o que eu diria nesse contexto é que nós precisamos realmente tomar as medidas para retirar Bolsonaro do poder. Só uma política que pode tirar da pandemia. Há vários estudos. Aqui foram feitos muitos encontros entre políticos de oposição com a Merkel, da esquerda até os grupos mais radicais de extrema-direita durante a crise. Eles baixaram a bola para resolver o problema. Depois que melhorou agora, tem divergência, tem tido briga sobre detalhes da abertura. Mas na hora que a coisa estava ficando grave, se uniu todo mundo com os cientistas, com o setor de saúde, com as enfermeiras, o debate era nacional, para buscar uma solução, porque a presidência sabia conduzir a Merkel, ou melhor, a primeira-ministra, ela sabia conduzir corretamente o processo. Então, os estados se uniram, houve flexibilização nas soluções estaduais, os Länder, que eles chamam países aqui, Länder, que são os estados, e o governo central. Como o federalismo aqui é mais descentralizado, os estados poderiam ser muito mais radicais para ter independência. Não, mas se uniram e procuraram uma solução nacional com flexibilização local conforme o número de casos. E a coisa funcionou muito bem. No Brasil, como não se toma uma medida continuada e firme pelo isolamento, o efeito economicamente negativo, eles dão tanto valor à economia, será muito mais grave, porque a ideia que Merkel defendeu, fecha duro, tem um impacto econômico negativo, evidentemente, mas nós vamos resolver logo e depois a economia é reaquecida aos poucos. Interessante que, no caso
Diga. Sim, eu só gostaria de colocar, dar um parêntese aí, para colocar alguns comentários das pessoas que estão no chat. Pessoas dando bom dia, o Paulo Paruker, bom dia, a Marília está dando saudações, a Prefeitura Comunitária está dizendo, grande professor Marcelo Neves, ele também diz, que falta tua lucidez nos faz aqui, nestes tempos tão sombrios. A Marília, ela colocou um desenho do megafone e colocou assim, fora Bolsonaro genocida. Então, quer dizer, as pessoas estão realmente comentando e falando a respeito da irresponsabilidade política, né? Porque todos nós sabemos que a política, ela tem tudo a ver com o nosso dia a dia, e a gente negar a política é o mesmo que está negando a vida. Então, a política existe, só que da forma que ela é aqui, ela é mal conduzida, da forma autoritária. E outra coisa também, professor, que eu queria que o senhor comentasse, era essa questão de que na Alemanha e nos países europeus desenvolvidos, há um apreço pela democracia, né? Algo que é muito importante nesses momentos, né? De união, revela a união, porque é com a democracia que a gente busca a união de esforços. E com o autoritarismo que a gente tem aqui no Brasil, então eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão também do autoritarismo que impera aqui. Inclusive, com o autoritarismo, impera também, vem junto também a impunidade, porque aí é onde você não responsabiliza. Quando você falou sobre a responsabilização lá da Suécia, né, do presidente, não sei, da Suécia, ele é responsabilizado como uma pessoa comum, e ele não carrega privilégios por isso, por ele ser presidente. Então, assim, quando ele erra, realmente ele é punido. E aqui não, aqui nós vemos que as autoridades, por conta do poder, eles têm privilégios. Então, é isso que eu gostaria de que você comentasse. Tá bem, eu vou aqui só complementando e vou entrar na questão da falta de responsabilização, porque a questão do erro grave que está provocando, ele tem efeito danoso para a economia, porque há uma continuidade, não há o isolamento por um curto prazo para superar, então não há uma reversão do quadro de aumento. E aí também isso tem um efeito econômico a longo prazo. E, evidentemente, no contexto brasileiro, principalmente atual, essa forma de falta de responsabilização aponta para o caminho autoritário que estamos caminhando. Nós estamos caminhando num governo altamente autoritário que se impõe na força, amedrontando. E o próprio judiciário tem poucos mecanismos. Começou uma reação agora, mas ainda é muito tímida a reação do judiciário em relação aos absurdos, às práticas absurdas. E o mais grave é que, como precisamos para processar Bolsonaro, mesmo no Supremo judicialmente, da votação pela 2/3 da Câmara, isso também se dificulta pelos acordos com o Centrão. Então, até para processá-lo, não só o impeachment pelo Senado, precisa do apoio da Câmara, mas também... E aí você pode dizer, não, mas passa por cima disso. Poderíamos passar por cima disso, mas isso seria uma postura de negar as regras do jogo, e a gente criticou muito o Moro e todos e contra Dilma o que fizeram. Então, o certo é ir pelas regras do jogo para não criar justificativas para eles também mexerem nas regras do jogo. A correlação de forças não nos dá elementos para algo como revolução no sentido clássico, não há essas condições. A luta tem que ser, portanto, pelo menos no contexto brasileiro aí, de conseguir pelas regras do jogo. E é muito difícil porque a população ainda está muito vinculada. Ontem a pesquisa da Folha põe 32% dizendo que Bolsonaro é um bom, ótimo governo.
e 23% regular. Isso é muito grave, porque 55%, de certa maneira, ainda estão apoiando esse governo. Então, isso dificulta também os atores políticos tradicionais de reverterem suas posições. Então, essa impunidade está ligada para algo mais amplo ainda no contexto atual. E a gente tem que lutar contra isso. Tem que enfrentar e protestar, esclarecer constantemente pela mídia virtual da internet, na rua com as manifestações, dentro dos limites que hoje há em relação às manifestações. Então, o que eu quero aqui dizer é que a situação do Brasil é grave em dois sentidos. Enquanto num país como a Alemanha, França, o sistema político ele se concentrou na saúde para salvar o país, salvar a economia do país para depois, para minorar os efeitos danosos, se concentrou na saúde, no bem, na saúde do povo francês, do povo alemão. No caso brasileiro, não houve o sistema político orientado para isso. O sistema político, pelo contrário, ele atuou contra a saúde, a favor do vírus. E isso implicou que não se tornou o epicentro da orientação do governo a pandemia. No debate do dia 22 de abril, que os jornais alemães também fazem referência, nesse debate não se fala da pandemia. Só se fala de jogos de poder particularistas, pequenos, da pequenez política, mas não há uma preocupação de combate à pandemia. Então, o sistema político não se concentrou na saúde. Ele continuou o sistema político no governo Bolsonaro vinculado às pequenas causas, aos interesses mais baixos que esse governo defende e está vinculado. Então, nós temos que reagir tentando influenciar nossos políticos para que consigamos uma liberação de um processo de impeachment, mas o caminho mais fácil para conseguirmos retirar os dois, Bolsonaro e o vice dele, o Mourão, seria a votação no Tribunal Superior Eleitoral de anulação da eleição pelo uso da fake news, pelos abusos que feriram e provocaram uma transformação, principalmente na última semana, dos votos de muitos eleitores, exatamente porque as fake news tiveram um papel fundamental no final, com apoio de estrategistas americanos. Então, essa anulação que pode ocorrer pelo TSE, e nós temos que lutar por essa anulação, seria um caminho mais viável, rápido, para retirar Bolsonaro do poder e, até o fim do ano, poderia se convocar nova eleição, assumiria provisoriamente o Maia. Se for depois, para janeiro, já o Maia vai ficar até o fim, mas mesmo assim seria uma situação bem melhor, porque ele estaria disposto a ouvir a voz da razão para lutar contra a pandemia e tomar uma solução. Mas se for antes de dezembro, ainda poderíamos ter uma nova eleição. Então é isso que eu quero dizer, temos que lutar mais nessa anulação da eleição, que é o caminho mais viável e provável nesse contexto, exatamente porque agora, com o ministro Og Fernandes, que não tem uma postura de dependência como muitos, pode ser que o TSE tenha coragem de assumir, de comprar essa briga e votar pela anulação da eleição de 2018. E assim nós teríamos realmente, até dezembro, a convocação de um novo pleito para a presidência da República, dentro de critérios que fossem conduzidos corretamente, com o maior controle da internet nesse processo, que tem alunos meus aqui, que fizeram doutorados aqui, fizeram sobre a internet. O ponto mais forte de Bolsonaro foi o domínio que eles tiveram da internet, das fake news. Foi isso que mais favoreceu a campanha de Bolsonaro.
Então, eu vou encerrar aqui e peço aí a vocês que fiquem à vontade para perguntas. Foi um prazer estar aqui. Eu estou preparando um livro Tanger Democracia, que é um livro sobre a influência das grandes potências ditas democráticas, mesmo a Alemanha, como no período de Bismarck, entrou na África, na corrida pela África, destruição, desde a escravidão negra, que a França, que falava direitos humanos e, ao mesmo tempo, dominava a escravidão negra fora da França. E era interessante, se pisasse a França, o negro deixava de ser escravo, porque aqui a gente é puro, mas eles dominavam lá toda a escravidão nos países das Antilhas, em várias partes do mundo. Também a corrida pela África e depois as ditaduras latino-americanas, apoiada por Nixon e até por telefonema, foi comemorado por Lyndon Johnson. E Lyndon Johnson fazia uma política muito boa com o Luther King para os Estados Unidos. Ele aperfeiçoava a democracia americana e destruía a democracia na América Latina. É isso que eu quero mostrar, que isso é antidemocrático. O conceito de democracia tem que ser também o respeito pelos outros povos, porque se afeta negativamente os outros povos, as decisões tomadas pelos países dominantes são antidemocráticas. Eu quero reavaliar o conceito de democracia para que a decisão não possa ser decisão que venha destruir outras formas de vida. Então, não só o is a people, nós, o povo, que é na Constituição americana, muito estudada nos Estados Unidos, mas também a democracia tem que incorporar the others people, os outros, os povos, o respeito aos outros povos. Então, encerro aqui, aguardo aí qualquer questão. Muito obrigado a todos. Interessante, é interessantíssimo esse livro, professor, né? Porque agora eu ouvi falar que ele vai ser em inglês, né? Alemão, inglês, então eu gostaria de saber se ele vai ser traduzido para o português para a gente poder comprar. Eu já estou curiosa para ler, estou doida para ler, na verdade. Mas e isso é muito sério, né? Porque é aquele ditado, essa questão da democracia é aquele ditado que minha mãe dizia: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Né? Então, quer dizer, eles escravizavam os povos latino-americanos, no caso antigamente, no caso dos americanos, e os europeus também escravizavam na África os africanos. E lá nos seus países não fazia isso. Então, quer dizer, que democracia é essa, né? Que tipo de democracia é essa que você prega para você, para os outros, para os seus, e para aqueles mais fracos, não, né? Agora eu vou ler uns comentários e umas perguntas, né, das pessoas aqui que estão participando do chat. Gostaria de agradecer as perguntas. O Paulo Parucker, ele pergunta: na Alemanha, como é tratada, do ponto de vista legal, a questão do culto ao nazismo e da expressão pública da ultradireita? Já a Prefeitura Comunitária comenta: professor Marcelo, o que esperar do STF sobre a presidência do Fux? É uma questão muito importante também. Ele também comenta: já dá para avaliar que o Brasil perdeu toda a credibilidade que tinha conquistado nos governos petistas como interlocutor internacional para dirimir conflitos? Ele também fala: professor, o senhor já encontra crimes de responsabilidade nas ações e atitudes praticadas pelo Bolsonaro no exercício do cargo da presidência? O processo de impeachment do Bolsonaro favorece mais a aliança de coalizão de centro-direita ou os partidos de esquerda? Como vê o PT nesses 18 meses de governo Bolsonaro? Como os governos da Comunidade Europeia analisam o governo Bolsonaro? Então, uma participação, agradeço a participação aqui da Prefeitura Comunitária. O Luíde comenta: meu senador Marcelo Neves. Essa questão é muito importante, né, professor? Inclusive, para a gente avaliar também a posição do TSE, já que ele vai julgar, né, a chapa. Então, assim, será que realmente os militares, outra questão que me inquieta bastante, será que os militares também não estão tutelando
a partir do momento que nós vemos tantas inconstitucionalidades sendo praticadas, será que nós não vamos ver também os militares interferindo ativamente no TSE, já que a gente viu também ele interferir no Supremo, né, nas decisões anteriores à eleição? Então, assim, é algo muito grave que a gente, às vezes, perde um pouco o otimismo quando a gente avalia como os militares estão interferindo na política, na nossa democracia, né, e no governo em si do Bolsonaro. Né? Então, vou passar para o senhor para comentar esses assuntos que nós falamos aqui. Marisa, deixa só eu acrescentar uma coisa aqui. Quanto à diplomacia brasileira, né? Eu tenho aqui um trecho de uma entrevista do Jamil Sheidi, que é colunista do UOL, trabalha para o Grupo Bandeirantes. Ele traz aqui aquele assunto de uma das perguntas, né? Sobre a anormalidade que está a política externa brasileira. E o Jamil Sheidi fala um pouquinho sobre isso. E Jamil, e a resposta externa, cara? Porque eu imagino que os diplomatas dos outros países que se acostumaram a lidar com a diplomacia brasileira, com a diplomacia de negociação, de mediação, de achar compromisso, como é que um diplomata em Genebra, um diplomata da Argentina, um diplomata do Uruguai, um diplomata da França, da Espanha, como é que esses caras reagem? Olha, eu tive em várias reuniões. A ONU comete um crime muito grande, que é deixar jornalista entrar em muitas dessas reuniões. Eu não vou nem dar. A OMC não deixa. E o que eu vi, eu insisto, não é alguém que me relatou a reunião. Eu faço questão, por exemplo, quando eu vou nessas reuniões, como não tem lugar marcado, eu sento entre os países. Eu não sento no fundo da sala para ver de longe e tal. Eu sento, por exemplo, do lado da União Europeia, eu sento do lado do Chile. Porque eu quero ver... Fica passando bilhetinho. Exatamente. Eu quero ver essas reações reais. Bom, o que a gente vê? Primeiro, quando isso tudo começou, uma surpresa absurda. Uma surpresa absurda. Inclusive por exemplo, um embaixador mexicano, que eu fui perguntar para ele, e ele dizia, não, deve ter sido um engano do diplomata brasileiro que veio defender essa posição. Mas ele genuinamente achando que era um engano. Não é que ele estava ironizando a história. Ele achava, de fato, não, amanhã, na próxima reunião, não vai ser assim. Um memorando errado, daqui a pouco... Leu de ponta cabeça, né? Sei lá. Não. E aí eles se deram conta, muito rapidamente, que aquela era a nova realidade do Brasil. Quando isso aconteceu, eles pararam, porque primeiro eles riam. Depois de rir, caiu o queixo. Né? Quando acabou a risada, caiu o queixo. E depois de cair o queixo, eles começaram a se organizar para isolar o Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? Depois de rir, depois de cair o queixo, a gente está na fase do isolamento. Então, o saldo disso tudo é um apequenamento do Brasil nesses fóruns multilaterais. Exatamente. É um apequenamento e uma preocupação muito grande. Por quê? Porque se eventualmente outros governos pequenos... Aí pequeno. O que é pequeno, diplomaticamente? São os centro-americanos, são os sul-americanos, né, sem grande expressão, são os africanos, são o leste europeu, né, não todos os africanos, obviamente. Países que dependem de outros. Se esses países acharem que, bom, não estamos ganhando nada desse lado, a gente pode mudar para o outro lado. Porque o outro lado tem um grandão apoiando essas visões. A gente já viu essa situação em outros momentos, né? Não em relação ao Brasil, mas, por exemplo, em relação aos Estados Unidos no governo do Bush Filho, né? Dilapidou o multilateralismo, dilapidou a posição internacional dos Estados Unidos, com uma agenda unilateral, mas com a quantidade de, vamos dizer assim, de capital internacional, né? Uma coisa meio abstrata, mas existe. Né? Com o poder econômico, a projeção militar, etc. A partir do momento que muda o governo, você tem uma recuperação muito rápida da posição internacional dos Estados Unidos. Né? O Obama reconstituiu laços de uma maneira rápida e é possível você pensar em algo parecido acontecendo agora. Né? Você tem o Trump, de novo, atacando, dilapidando a ordem multilateral. Se houver mudança, né, que a gente também tem que ver, mas a capacidade de uma grande potência recuperar o seu prestígio é muito rápido. Né? O que você acha, e aí é um feeling mesmo, o que você acha que acontece com o Brasil? Né? Você acha que a gente tem essa capacidade de recuperação, que a gente pode ser, de novo, mediador, construtor de compromissos, ou que esse dano pode ser mais permanente do que a gente imagina? Eu dividiria em duas partes. Primeiro, o dano, a parte da recuperação diplomática, ela pode existir. Ela pode existir porque o mundo torce para o Brasil ser mediador. O Brasil, no Lula,
E é curioso, porque o mundo se recusava a ver os problemas do governo Lula, porque era super conveniente ter um governo que não era radical fazendo política social. Os europeus iam dormir tranquilo, porque, olha só, não precisa ser o Chaves, não precisa ser Cuba. Ao mesmo tempo, as multinacionais ganhando rios de dinheiro no Brasil, os bancos com lucros espetaculares. Então, o governo Lula não colocou em xeque o sistema. Jamais. Isso não precisa nem dizer isso. Ao contrário do discurso do governo atual, de que estávamos caminhando para uma Venezuela. Isso nunca aconteceu. Jamais. Isso não fazia parte do plano, sequer. Bom, esse Brasil, insisto, não é uma defesa do Brasil, mas esse Brasil que tem essa capacidade de diálogo é o que se espera do país. Por tradição, porque não é uma questão do PT. Fernando Henrique, no governo Fernando Henrique, houve, isso eu me lembro, acompanhando, uma negociação entre uma guerra que durava basicamente 40 anos na América do Sul, né, entre o Equador e o Peru, que o Brasil negociou, uma guerra pequena, relativamente estável, etc. Mas foi lá. E naquele momento, eu me lembro muito bem do embaixador da União Europeia, naquele momento, dizer: é esse Brasil que a gente precisa na região, né? Que não tome lados, que vá consertar, que a gente possa subcontratar quase, né? Para resolver e não tenha que ter um envolvimento. Então, existe uma esperança do Brasil assumir esse papel. Essa é uma questão. Então, sim, pode ser recuperado relativamente rápido? Pode. Agora, o que não vai ser recuperado relativamente rápido é a percepção internacional e a opinião pública. Eu vou dar um exemplo que é relativamente doméstico, tá? Que é o seguinte: outro dia meu filho veio me dizer que na escola dele, na Suíça, o professor cortou vários meses de aula de Egito. Ele é pequeno, né? Egito, né? Pirâmide, os 300 nomes de deuses egípcios, como fazia papel, né? Toda aquela coisa, por um outro assunto, a Amazônia. E aí eu fui perguntar, né? Foi só esse professor maluco que tirou o Egito e colocou a Amazônia? Ele falou: não, uma nova orientação do Ministério da Educação. Reduzir os clássicos ou a antiguidade e falar mais de Amazônia. Aí, na minha opinião, é a constatação de que esse governo já perdeu a guerra. Porque você vai, de repente, conseguir que o acordo Mercosul-União Europeia seja assinado e ratificado, você vai conseguir investimentos, você vai fazer privatização e os europeus vão vir e comprar, mas a geração que está sendo formada na Europa está sendo formada com o seguinte slogan: que pena que no Brasil tem aqueles malucos cortando a floresta. Não, mas não é verdade, não é bem assim. Não, cara, assim, é assim, porque eles usam os dados oficiais para mostrar que tem desmatamento. E criam, numa nova geração inteira de europeus, uma percepção de que no Brasil não está sendo feita a coisa certa. Então, a opinião pública, eu vi isso em várias das... Eu segui a Greta em várias das marchas dela, e essa juventude que não sabia quem era o presidente do Brasil, descobriu o nome do presidente do Brasil via Amazônia. Mas é tudo fake news. Mas eles usaram a foto errada. Mas não sei o quê. Também teve. Mas o fato também teve. Né? O fato também teve. E agora, eu digo uma coisa muito clara: essa percepção dessa juventude que daqui a 5 anos está votando, né? Essa molecada de 16, 17 anos na Europa, daqui a 5 anos estão votando. E eu não vejo como elas podem ter uma reação diferente, a não ser um rechaço grande em relação ao Brasil. Então, na parte da diplomacia, sim, pode ser relativamente rápido. Na outra parte, vai exigir muito mais do que um outdoor na Champs-Élysées. E nem futebol mais ajuda, né? Não, esse não, esse não ajuda, esse não tem ajudado, não. Mas eu queria primeiro responder sobre o nazismo na Alemanha. A questão na Alemanha do nazismo é muito rigorosa. Eles partem na Constituição alemã da dignidade da pessoa humana como algo muito, muito radical. Então, veja bem, a Alemanha tomou uma atitude muito rigorosa contra o nazismo. Foi um erro histórico grosseiro, ele não foi aprovado por maioria absoluta na eleição, mas fez acordo no parlamento e conseguiu formar uma maioria, quando muitos não acreditaram na gravidade dele. Quando ele chegou ao poder,
aí realmente teve um ato de exceção, de autorização, e ele tomou o poder e fechou o Congresso, fez tudo isso. Então, a Alemanha, depois da guerra, toma uma postura de que não aceita nenhum elemento que seja referente ao nazismo. Por exemplo, aqui você não pode usar Heil Hitler na rua que você é punido. Você não pode chamar ninguém aqui de nazista ou de Hitler, que você sofre uma punição, uma contravenção penal aqui. Então, toda a postura da Alemanha é permanentemente, às vezes até tão radical, que eles não permitem nem aqui crítica ao Estado de Israel. Isso é um ponto que a esquerda critica, porque, como criticar o Estado de Israel pode lembrar o nazismo, eles também têm essa postura radical. Então, a Alemanha não admite símbolos de esquerda, tudo isso. Reaparece sempre, dentro do próprio exército, grupos neonazistas, e sempre se abre sindicâncias e processos e afastamento de cargos. Então, essa é a situação. Quanto à pergunta da prefeitura sobre a interlocução, né? O Lula tinha uma interlocução. Eu vivi na Alemanha aqui no período de Sarney e de Collor, quando eu fazia meu doutorado. E eu acompanhei o Brasil sendo muito desprezado. Eu fiz meu doutorado nessa. Depois eu tive também no período de Fernando Henrique Cardoso, quando eu estava no pós-doutorado. E também, assim mesmo, Fernando Henrique sendo mais respeitado do que Collor e Sarney, havia ainda aquele país que era pouco relevante, pouco... E depois, quando eu vim para algumas conferências no período que Lula chegou ao poder, mudou totalmente a compreensão sobre o Brasil. Quer dizer, dentro dos governos europeus, na imprensa europeia, nos contatos humanos, nos contatos em conferência, o Brasil era supervalorizado, principalmente na crise de 2008, que o Brasil reagiu muito bem com a política do governo brasileiro, que foi muito bem feita no combate àquela crise. Agora, o que ocorre é uma situação chocante, é uma mudança, quer dizer, não há interlocução nenhuma, que sempre Lula era um interlocutor de alto nível, de alto gabarito. O Chomsky, o grande filósofo Chomsky, recentemente, numa entrevista, vocês encontram na internet, ele se fala isso. O Brasil de Lula era um país que ele considerava o maior líder da humanidade, quando Lula estava no poder, realizando medidas contra a fome, contra a miséria, e agora o Brasil é desprezado, é um país desconsiderado. E os líderes europeus, os governos europeus, têm um verdadeiro desprezo à figura de Bolsonaro. E todas as referências são críticas, ao ponto de, numa postura muito criticável, Macron discutia até a autonomia de manter a Amazônia na mão de um louco desse para ele destruir toda a Amazônia. Então, até uma postura que eu ouvi também na África do Sul, assim, não, mas se ele continuar destruindo tudo assim, eu estava lá, também fiquei 2 meses na África do Sul, a gente não pode admitir isso, porque a humanidade não vai conseguir sobreviver sem a Amazônia. É uma questão da humanidade. Então, diante disso, a Carta da ONU diz, se for para prejudicar a segurança mundial, de sobrevivência da humanidade, você pode ter intervenção pela ONU no país. Então, a gente é, hoje em dia, objeto dessa discussão de tão vergonhosa a visão do país no exterior. Claro que, como brasileiro, eu reajo a esse tipo de intervenção, porque eu sei os perigos, mas a ONU pode, com o Conselho de Segurança, tomar uma decisão dessa com o suporte da Rússia, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da China. O Brasil não tem condições de reagir. E nós vamos ter aquela região sendo controlada por uma força internacional. Então, o ponto que se chegou de tratamento do Brasil é de deboche, é de desprezo, mas também de medo. As pessoas têm medo do regime Bolsonaro pelos efeitos danosos que ele pode ter fora do seu próprio país. Quanto aos crimes de responsabilidade, que me perguntaram, há vários, já suficiente, ao contrário de Dilma. Em Dilma, o que ocorreu, mesmo pelos alegados por ele, quanto à reorientação, eu dei um parecer onde eu apontava recentemente
Nelson Barbosa, muito preparado, foi ministro, ele diz que o TCU deveria pedir desculpa a Dilma por rejeitar as contas, porque recentemente houve a mesma coisa nos governos posteriores, o de Temer, a mesma coisa de reorientação de verbas sem aqueles requisitos que o TCU exigiu, e não houve apenas uma recomendação do Nelson Barbosa. Eu falei disso no meu parecer para o passado. Eu mostrava que Fernando Henrique fez muito mais essas estratégias num país de orçamento complicado, usou muito mais estratégia de reorientar os gastos de forma que foi imputada, da forma que foi imputada a Dilma, e era apenas recomendação no fim. Recomendações, não tinha nada mais do que isso o TCU. Com Dilma, mudou para ser crime de responsabilidade, que é um absurdo. Então, o que nós temos foi uma perseguição. E hoje, o que o Bolsonaro faz? Ele vai para encontros que se é contra a ordem constitucional e democrática do país. Isso é crime de responsabilidade. Ele também se refere ao povo brasileiro com desprezo, com deboche, elevando a superioridade do povo alemão. Isso é falta de decoro para uma presidência da República. Então, nós teríamos já... Mas tem os crimes que caberiam comum também ser julgado pelo Supremo, que seria o caso dessa relação dele com a milícia, com a corrupção. A mulher dele recebeu dinheiro, ele tem ligação com esse pessoal. Tinha que ter um julgamento, a Câmara teria... Não é só impeachment, é crime comum. A Câmara teria que autorizar o processo contra essas práticas do presidente da República envolvido com a milícia. Então, nós temos elementos para crime de responsabilidade e também mesmo para averiguação, para abertura de processo para crimes comuns. Mas isso não tem sido feito porque nós sabemos das dificuldades. A questão é, como é que a gente lida com isso, né? Porque a gente vê que a democracia foi muito debilitada por causa desses jogos de poder. A democracia ficou fragilizada. Então, a gente tem situações absurdas em que já era para se estar trabalhando com impeachment, com processos como esse, mas todo mundo fica só na nota de repúdio, porque parece que está mais confortável para eles com o Bolsonaro do que com o risco de voltar a uma democracia plena, né? Parece que eles preferem, eles que eu digo, as pessoas que estão no poder no momento, né? Então, você falou do caminho constitucional, institucional, né? É só esse que nós temos. A gente só tem as regras do jogo, né? A gente não tem força militar, a gente não tem opinião pública, né? A gente tem um fenômeno muito grave que ainda está com seus efeitos aí, que foi esse da fake news. As pessoas estão meio loucas assim, sem saber o que é certo, o que é errado, se pode ou se não pode. É inclusive isso que o Jamil Shade falava na entrevista que a gente não conseguiu passar, é que você tinha uma política externa seguindo determinadas regras, que vinham desde Fernando Henrique, Sarney, de muito tempo atrás. Isso aí tá na Constituição, inclusive. E aí, de repente, você troca por umas ideologias malucas, né? Sim. Só que as pessoas... As pessoas estão nesse clima, né? A gente não tem... A mídia não tá nessa da nota de repúdio também, né? Eles querem derrubar o Bolsonaro, mas parece que de uma maneira segura. Então é uma situação bem confusa, né? A gente não tem uma institucionalidade com a qual a gente possa contar e as pessoas estão perdidas, sem saber se isso é mesmo normal ou não. Outra coisa que eu gostaria também que o professor Marcelo Neves, né, comentasse é sobre essa questão, né, desse direitos já, né, desse agrupamento aí contra Bolsonaro, que a gente está vendo que parece mais direitas já do que direitos já, né? Então, essa união aí da direita
eu gostaria que o senhor comentasse, professor, sobre essa questão, o que o senhor acha, se isso é mais uma forma de iludir a população, de dizer que, para poder ganhar espaço, né, a direita ganhar espaço nesse contexto, então, do que realmente vontade de corrigir o país de uma forma democrática mesmo, né? Porque eles não se falam em política econômica, não se fala em Paulo Guedes, não se fala em democracia plena, né? Não se fala em trabalhador, nessa nota, nesse pedido aí de direitos já. Então, está mais parecendo algo que é só proselitismo. Então, eu gostaria que o senhor comentasse também essas questões da nossa democracia, quais as perspectivas, o que é que o senhor acha, e também essa questão da nossa história, de ser permeada sempre que a democracia tem um abalo, sempre que o Brasil ameaça a ordem mundial, vamos dizer assim, do imperialismo americano e europeu, ocidental, a gente sempre que ameaça essa ordem, a gente sofre um ataque, uma intervenção forte dos militares, ou é ostensiva, ou é por trás das cortinas, como a gente está vendo hoje. Certo. Eu vou tratar, antes de uma coisa que está ligada aí também à pergunta sua sobre a assinatura, esses grupos à direita que estão protestando e que o Lula não assinou, porque houve uma pergunta antes de alguém, foi muita pergunta junto, eu não gravei os nomes, sobre a aliança, se é possível aliança. Eu acho que a aliança contra um ditador, contra uma pessoa como Bolsonaro, ela pode ser ampla, mas ela tem que ser conversada sobre a base da aliança. No nazismo se juntou Sartre com Raymond Aron, com todas as forças intelectual francesa contra o nazismo, mas houve um acordo de que a gente queria derrubar a ocupação francesa, mas não dizer que já ia defender uma política determinada. Sempre não pode exigir que Lula assine um documento, uma liderança como Lula, naquele caso de um documento que foi, sem chamá-lo para conversar os termos da aliança contra Bolsonaro. Teria que ser Lula convidado e não entrar a reboque. O que eles estão fazendo é um grupo do Tucanato Paulista, que foi muito à direita, a tal ponto que o Bressa Pereira abandonou o partido. Esse grupo encaminhou e enganou muita gente, até deputados do PSOL que assinaram sem ter muita informação. Muita gente assinou, eu mesmo assinei no primeiro momento, porque eu pensei que era uma frente. Eu vi muita gente jurista do PT assinando, o Serrano, a Prona, tudo isso, eu assinei. Depois o Lula disse, eu não assino. Eu entendi o significado que o Lula queria dizer. E o Lula queria dizer que eles querem manter uma estrutura de continuidade neoliberal destrutiva, quer dizer, e tirar o Bolsonaro para dar estabilidade a essa política. Mas não há um diálogo de uma frente que é para tirar Bolsonaro e reabrir o debate democrático. Está entendendo? Então, o problema é que a gente tem que ter uma forma de se aliar agora, ampliar um grupo que vá da esquerda até, por exemplo, a centro-direita, que dá para fazer, e lutar contra o Bolsonaro para readquirir o processo democrático na sua normalidade. Mas da forma que eles estão fazendo, dizendo que é para ser ampla, na verdade é a ideologia do Tucanato Paulista afirmando que eles são abarcantes de todas as linhas contra Bolsonaro. E isso é perigoso, porque ao ir a reboque, nós não poderemos depois reverter a situação. É diferente da frente ampla que houve em 65, com Carlos Lacerda, com os comunistas, com várias forças políticas que aderiram. Isso levou até depois ao caminho da luta armada, porque quem não aceitou a frente ampla caminhou depois para a luta armada. Mas a ideia de que era necessário ter eleição e não ficar sem eleição direta,
Aquele momento de 65, a Frente Ampla se conversou, Brizola de fora com o Carlos Lacerda, com o Juscelino, se conversou, mas não pode ocorrer um grupo determinado querer dominar o processo, um grupo mais conservador, e dizer que está criando uma frente de combate a Bolsonaro. Então, a gente teria que repaginar, reorientar e juntar realmente uma conversa para a luta pela retirada de Bolsonaro, que é um perigo para o país, é um genocídio, está acabando, e eu estou cada dia, meu filho estão em Aracaju, eu fico aqui deprimido muitas vezes, vendo os índices aumentando toda semana. Então, precisa tirar, mas para se fazer isso tem que ser conversado também com as forças de esquerda e não imposto às forças de esquerda. Então, aliança sim, mas aliança conversada em termos iguais, paritários e não de submissão das esquerdas. É isso que eu acho. E quanto ao elemento da diplomacia, me parece que o institucional está frágil. Então, mas nós, ao mesmo tempo, não temos forças de mobilização social. Nós temos pouca base institucional, de um judiciário ainda fraco, de um Congresso que está negociando com Bolsonaro, o Centrão, e, ao mesmo tempo, o Executivo em péssimas mãos, evidentemente, e, ao mesmo tempo, a mobilização social popular ainda é muito frágil. E até pela dificuldade da Covid, porque muitos ficam com medo de participar. Então, me parece que o caminho é fortificar as formas com todo cuidado por causa da doença e fazendo com distância, fortificar formas de manifestações cuidadosas, trabalhar no campo institucional, tentando reverter essa situação na Câmara dos Deputados para abertura, e eu diria, exigências, manifestações em torno do TCE. No dia desse julgamento tem que haver muita presença, seja virtual, seja corporal, em frente ao Tribunal Superior Eleitoral, para que possa haver essa revirada. Mas, sem dúvida, nós estamos numa situação de anormalidade, de degradação constitucional. Eu escrevi um livro, A Constitucionalização Simbólica, e eu dizia que a Constituição era uma fachada linda de um país em ruínas, e a desigualdade social não corresponde à nossa Constituição. O acesso à educação não corresponde à nossa Constituição. O acesso à saúde não corresponde à nossa Constituição. O Lula começa a dar uma força normativa à Constituição. Ele começa a dar uma força normativa aos dispositivos sociais da Constituição. Mas as forças do retrocesso no Brasil não suportam, como não suportaram. Se você vê, eu estava estudando ontem o discurso de João Goulart na Central do Brasil, e pega o de Johnson, Lyndon Johnson, sobre os direitos civis nos Estados Unidos. As palavras, às vezes, combinam. Que tem que, além da liberdade formal, ajudar os negros, os pobres. O Lyndon Johnson usa a mesma palavra de João Goulart, mas no Brasil ele apoiou a derrubada, e as elites brasileiras derrubaram João Goulart. Enquanto o Lyndon Johnson nos Estados Unidos estava implantando uma melhora para o povo americano. A pobreza reduziu-se muito no governo dele. Então, essa coisa no Brasil de quando vem alguém que avança nos direitos sociais, na proteção das minorias, e há uma reação, ocorreu em João Goulart e com o governo Dilma. Com Lula tentaram, mas Lula tinha uma popularidade muito alta, eles não conseguiram. No primeiro momento que veio uma crise econômica que independe, não é tudo culpa de Dilma, a crise econômica vem num contexto amplo, eles pegam esse pequeno momento e derrubam Dilma. A crise econômica com Fernando Henrique, no segundo governo, no segundo mandato, foi muito mais grave. E nem por isso se derrubou. A crise econômica com Sarney foi muito mais grave, era 1.000 e tanto de inflação, e nem por isso houve impeachment, nada disso, nem derrubou. Mas Dilma não, Dilma era a representação da inclusão social, de uma sociedade mais igualitária. E isso amedronta uma elite oligárquica tradicional que não suporta essas transformações. Então, nós estamos num momento difícil, degradação constitucional,
mas eu acho que temos que estar reagindo, lutando de todas as formas, em reuniões como essas, em divulgação de nosso ideário, até que chegue um momento de inflexão e que possamos reverter essa situação. Nós estamos caminhando para o final, né, desse nosso bate-papo aqui com o professor Marcelo Neves. Foi muito bom o debate. Eu acho que a gente conseguiu discutir bastante os problemas, né, principalmente os problemas políticos e a forma que o Brasil é visto lá fora. Eu também, professor Marcelo Neves, me preocupo muito com a situação da crise sanitária no Brasil, né, porque então, agora nós estamos vendo pessoas próximas a nós, e ainda por cima, ontem eu li um artigo sobre a questão das sequelas da pandemia, das sequelas da doença nas pessoas que precisaram de internação, de pessoas que tiveram problemas pulmonares e que essas sequelas continuam, porque o problema pulmonar, o pulmão, ele, segundo a médica, que eu li, o pulmão fica com fibrose, e naquele local onde o pulmão não funciona mais, aquele local onde há fibrose, o pulmão para de funcionar, e a pessoa continua com uma insuficiência respiratória. Então, isso demanda também uma ação do Estado, demanda uma necessidade de saúde realmente pública, né? Então, de repente, eu queria que o senhor discorresse um pouquinho nas falas finais aí, para a gente já concluir, né, essa questão dos serviços públicos, né, e essa parte desse liberalismo geral aí, desse neoliberalismo, né, vamos dizer assim, do Paulo Guedes, que ele parece ser está sendo muito preservado, né, por todas as correntes políticas da direita e do militarismo, né, que agora se fala muito aqui que nós temos um partido militar, né, e ele está se constituindo, está se mostrando cada vez mais como um partido, o Exército Brasileiro. Então, é o partido do Exército Brasileiro. Então, nessas palavras finais, eu gostaria também de agradecer a todas e todos que participaram, ao Paulo Paruque, à Prefeitura Comunitária, ao Luíde, a todos que enviaram comentários, a todos os outros que eu não falei aqui, a Marília, e falar que nós estaremos aqui daqui a 15 dias também, nessa plataforma online também, ainda não estaremos presencialmente lá no Eixo por conta das restrições, por conta ainda da pandemia. Maria, muito obrigado, Marisa, e todos, eu agradeço a todos, ao Paulão, ao Zé Luiz, Pietra, Janine, essa oportunidade, e eu também queria dizer, os efeitos são, claro, individuais, são perigosos para a saúde de todos, né, que são atingidos por essa doença, e eu acho que o problema de saúde pública que é fundamental nesse contexto, o que se oferece. O SUS foi criado para funcionar bem, teve uma melhora imensa no governo Lula, mas ele está sendo sucateado desde a reforma que reduziu a emenda, que reduziu as verbas, que limitou os gastos públicos, inclusive com saúde e educação, e com o governo Temer e Bolsonaro nós tivemos redução de verbas para a saúde e, consequentemente, uma tendência ao sucateamento do SUS. O SUS, que foi criado para um acesso universal à saúde, ele fica prejudicado. Evidentemente que a situação se torna mais grave, mas ainda assim é o que tem nos salvado um pouco. Porque se nós não tivéssemos o SUS, a coisa seria muito mais grave. Tem gente do governo que quer acabar com o SUS, é o Paulo Guedes. Então, se a gente não tivesse o SUS, seria muito mais calamitosa a situação. E você veja um sistema como o alemão, que tem uma saúde pública, não no sentido do SUS de ser um órgão, tem a Caixa Pública
para todos, mesmo os desempregados. Todos os médicos são ligados praticamente à Caixa Pública, quase nenhum está fora da Caixa Pública. Então, você tem aquele seguro que desconta do seu trabalho, que é 7% para os mais baixos, então 7% é uma situação muito boa, mas essa pessoa lá da classe social mais baixa, ele tem acesso a um seguro igual ao homem mais rico da Alemanha. O homem mais rico da Alemanha não vai ter mais do que o homem mais pobre que paga 7% do seguro. Isso pode ter para viajar, fazer um tratamento fora ou pedir um médico particular, mas são poucos que são só particular, que não estão no sistema. E se você não tem o seguro de saúde, você tem o seguro privado, quem quiser optar, porque quem ganha muito, às vezes é melhor ir para o privado, porque o público fica caro, é compensatório, 7% pode ficar alto. O cara vai para o privado, que ele trabalha conjuntamente, é controlado pelo Estado, os critérios são o mesmo de serviço. Então, apesar de ter reduzido um pouco a onda neoliberal, quando eu morei aqui antes era muito melhor, o atendimento, tudo era melhor, está mais fraco, mas comparativamente o que tem a Alemanha de leitos sobrando, tinha 40 mil aqui leitos, quando apenas 28 mil estavam previstos para ser usados. A Alemanha tinha 1 para 30 a relação. O Brasil tinha 1 para 4, 5, quer dizer, na relação. Então, era uma situação de investimento na educação, na saúde. E aqui a educação é de graça, desde a creche até o doutorado, o pós-doutorado, é tudo de graça. Tem umas privadas, mas não tem valor nenhum importante. O importante é estar na pública. E desde criança, desde a creche, os brasileiros que estão aqui no MST, um rapaz que eu conheço, casou com um alemão, veio morar aqui, ele está doidinho aqui, quer voltar. E ele está com as 2 filhas na creche e está morando num apartamento social aqui. Eu fui no apartamento social, minha gente, aí é coisa que você não pode imaginar. Aí todo mundo diz, não, é centro-direita na Alemanha. Mas centro-direita na Alemanha, me desculpem, é esquerda no Brasil. É comunista Merkel para Bolsonaro. Para Paulo Guedes, Merkel é uma comunista. Entendeu? Então, a loucura que nós temos, a gente não tem um mínimo de respeito à nossa população. E, portanto, é fundamental a fortificação do sistema de saúde pública. O SUS é um exemplo, se funcionasse, até para a Alemanha, para toda parte do mundo, que seria público. Não precisaria nem do seguro de saúde. Então, é isso que eu digo. A gente tem que estar lutando nesse país para que haja a reversão dessa situação neoliberal. O Paul Krugman, prêmio Nobel da Economia, disse: quem defende como governador de Kansas, que faliu o Estado, o modelo de Paulo Guedes, que é o mesmo modelo do professor de Paulo Guedes, esse leva à falência a qualquer Estado. E o Estado faliu do Kansas. Faliu porque ele disse, não, a gente não investe nada, fica economizando, economiza, e não tinha retorno de produção, de investimento, de imposto para pagar, para o Estado se realimentar. Então, não funcionou nada no Kansas. O Brasil, nessa linha, vai à falência. Isso o Paul Krugman deixa muito claro. Quem defende isso não tem prova empírica, ele tem apenas a visão de uma sociedade aristocrática, de inferiores e superiores, de homens que são superiores e homens inferiores. Isso é uma matéria no New York Times que eu li. E o próprio professor de Paulo Guedes mudou a teoria e disse que não dá mais para sustentar que isso leva a crescimento. Nem ao crescimento leva a política que ele defende. Quer dizer, Paulo Guedes nem mudou como professor dele, que era um neoliberal, mas pelo menos chegou à conclusão que uma política do tipo desse não ajuda nem o crescimento, porque não estimula a economia. Então, é por isso que a gente tem que lutar muito contra essa tendência neoliberal e temos que lutar contra o autoritarismo do senhor Bolsonaro, esse que realmente, como diz aqui, é o Bozide 17. É muito bom que o jornal alemão que ele botou Bozide, o segundo vírus, né? 17, que é o número do partido. Eu não sei, eles são bem informados aqui, então, a imprensa também. Então, vamos para a luta contra Bozide 17, contra Paulo Guedes, contra o neoliberalismo, contra o autoritarismo. Muito obrigado. Ok, professor. Obrigada, né, mais uma vez. Agradeço também a todos.
Só concluindo, né, essa questão aqui, quando você falou a questão do desconto, né, da saúde pública aí, aqui nós temos o desconto da nossa Seguridade Social, que é um conjunto, né, de benefícios sociais que engloba a aposentadoria, o serviço social, os benefícios sociais e a saúde, direito à saúde pública, mas que não é praticamente, é muito inferior ao daí, e o serviço não é prestado praticamente nada que funcione para a gente. Eu estava vendo que o ministro da Saúde, o atual ministro da Saúde, ele gastou muito menos do orçamento previsto para gasto com a Covid-17. Isso é uma irresponsabilidade com o ser humano, né? Aqui a vida não tem valor para eles, né? Então, é muito triste a gente chegar a essa conclusão que as pessoas que comandam a nossa nação não dão o menor valor para nossas vidas, não é isso? Então, agora eu gostaria também de agradecer a Zé Wilson, a Janine, a Pietra, o Paulão, que nos ajuda aqui com a parte técnica, e ver se quem tem algumas palavras finais aí, a Janine, o Zé Wilson. Bom, só agradecer muito elucidativo aí a fala do professor Marcelo. Trouxe-nos, né, a visão que o mundo está tendo do Brasil, essa questão da Covid-17, gostei muito, que a gente pode desculpa, lançar uma hashtag aqui, né? Muito legal. E esse ato que teve hoje lá na Alameda das Bandeiras, né, nas praças do Ministério, em frente ao Congresso Nacional, retrata um pouco isso, né? Vamos ver a repercussão que vai dar, mas retrata o que foi dito aqui. É o descaso com a vida humana, com o sofrimento do povo brasileiro, e isso está sendo visto pelo mundo, né? Quando o Trump proíbe, meu amigo, mas proíbe brasileiros de entrar nos Estados Unidos, isso é uma vergonha para o país, né? Uma vergonha para o nosso país. Uma condenação clara de um direitista como Bolsonaro à política que está sendo adotada. Então, nós continuaremos nossos debates, nosso trabalho, nossa luta, agradecendo ao professor Marcelo, a todos que estiveram presentes com a gente aqui, ao pessoal que fez a condução dos trabalhos, sempre Paulão aí no apoio, né? E o mentor dessa iniciativa. Então, obrigado a todos e todas. Obrigado, professor Marcelo. Quando tiver o livro, vamos fazer o lançamento dele aqui em Brasília, né? No PT de Brasília. Terá o prazer de fazer o lançamento do livro. E vamos juntos. Daqui a 15 dias estaremos de volta. Você que nos assistiu hoje, que participou com a gente, muito obrigado. Se você gostou, você divulgue, né? Para que a gente tenha sempre mais pessoas participando com a gente. E, quiçá, em breve, retomaremos o Eixão lá no Eixão mesmo. Tá? Mas, enquanto essa pandemia continuar, sejamos responsáveis, cuidadosos, fiquemos em casa, todos que pudermos, fiquemos em casa, para que aqueles que realmente necessitem sair, tenham um pouquinho mais de segurança nessas suas saídas para trabalhar e tudo mais. Obrigado, professor Marcelo, obrigado a todos e todas. Um bom fim de domingo. Obrigado, uma boa também. semana para todos e todas.